Depois de se tornar um jogador de futebol bem-sucedido, ele passou 17 anos procurando sua namorada de infância, que morava no interior, e o reencontro foi incrível. Antes de ouvir esta história incrível, clique em inscrever-se para ver mais histórias emocionantes como esta e evitar 10 anos de azar no amor. Na pitoresca cidade de Vale Sereno, onde as montanhas beijavam o céu e os riachos cantavam melodias eternas, duas jovens almas encontraram o amor em sua forma mais pura. Beatriz Oliveira, com seus olhos cor de avelã e cabelos castanhos ondulados, era a personificação da doçura e determinação. Aos 15 anos, sonhava em se tornar uma grande artista, preenchendo telas com as cores vibrantes de sua imaginação. Ao seu lado, inseparável como sua própria sombra, estava Rafael Santos, alto para sua idade, com um físico atlético e um sorriso que iluminava o dia mais nublado. Rafael era a estrela do time de futebol local. Seus olhos verdes brilhavam com a promessa de um futuro brilhante nos campos de jogo mais prestigiados do mundo. Todas as tardes, depois das aulas, Beatriz e Rafael se encontravam no velho Jequitibá da Praça Central. Ali, entre risos e confidências, seus corações batiam em uníssono, tecendo sonhos de um futuro juntos. "Você acha que um dia vai jogar no Flamengo?" perguntava Beatriz, recostada no ombro de Rafael, enquanto desenhava distraidamente em seu caderno de esboços. Rafael, com a confiança própria da juventude, respondia sem hesitar: "Não só vou jogar lá, Bia. Vou ser o capitão, e você estará na primeira fila, pintando cada um dos meus gols." Beatriz ria, contagiada pelo entusiasmo de Rafael. "E quando eu não estiver no estádio, vou expor meus quadros nas melhores galerias do Rio", acrescentava, seus olhos brilhando com a mesma intensidade que os de seu companheiro. O amor entre eles crescia dia após dia, tão natural quanto as flores na primavera. Suas famílias e amigos observavam com ternura como esses dois jovens construíam um vínculo que parecia inquebrantável. No entanto, o destino tinha planos diferentes para este casal de namorados. Numa tarde de verão, enquanto o sol pintava o céu de laranja e rosa, Rafael recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. "Bia, Bia!" gritava Rafael, enquanto corria em direção à praça onde sabia que encontraria Beatriz. Seu rosto estava iluminado por uma mistura de emoção e ansiedade. Beatriz, ao ver Rafael se aproximando em alta velocidade, deixou de lado seu caderno de desenho e se levantou preocupada. "O que foi, Rafa? Está tudo bem?" Rafael, ofegante pela corrida, tomou as mãos de Beatriz entre as suas. "Eles me viram, Bia. Os olheiros dos Santos me viram jogar no torneio regional. Querem que eu me junte à academia juvenil deles." O coração de Beatriz deu um salto. Por um lado, estava imensamente feliz por Rafael. Sabia o quanto ele havia trabalhado por esta oportunidade. Por outro, um medo gelado se instalou em seu peito diante da perspectiva de se separar dele. Isso é maravilhoso, Rafa", conseguiu dizer, forçando um sorriso que não chegou aos seus olhos. Rafael, empolgado demais para notar a tristeza na voz de Beatriz, continuou: "É incrível. Vou voar para Santos na próxima semana para fazer os testes finais. Se tudo der certo, começarei a treinar com eles no mês que vem." Beatriz sentiu como se o mundo tivesse parado. "Mês que vem? Mas o que vai acontecer com a gente?" O sorriso de Rafael vacilou pela primeira vez. "Bia, você sabe que eu te amo. Isso não muda nada entre nós. É a oportunidade que eu esperei a vida toda." Beatriz assentiu, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Eu sei, é o seu sonho, Rafa. Você deve persegui-lo." Naquela noite, sob o manto estrelado de Vale Sereno, Beatriz e Rafael se abraçaram mais forte do que nunca, prometendo amor eterno e jurando que a distância apenas fortaleceria seu vínculo. Nenhum dos dois podia imaginar as reviravoltas que o destino lhes reservava. Os dias seguintes passaram num turbilhão de emoções. Rafael se preparava para sua viagem a Santos, alternando entre a emoção pelo seu futuro e a tristeza por deixar Beatriz e sua família para trás. Por sua vez, Beatriz tentava se mostrar forte e apoiar Rafael,
mas por dentro sentia que uma parte de seu coração se despedaçava. Na noite anterior à partida de Rafael, organizaram uma pequena festa de despedida no Jardim dos Santos. Amigos e familiares se reuniram para desejar boa sorte ao jovem jogador. Entre abraços e palavras de encorajamento, Rafael buscava constantemente o olhar de Beatriz, como se quisesse gravar cada detalhe de seu rosto em sua memória. Quando a festa terminou e todos tinham ido embora, Rafael e Beatriz escapuliram até seu lugar especial na praça. Sentados sob o velho jequitibá, testemunha silenciosa de seu amor, deram as mãos e olharam para as estrelas. "Vou sentir tanta falta de você, Bia", sussurrou Rafael. Sua voz embargada pela emoção, Beatriz apoiou a cabeça no ombro de Rafael, permitindo que as lágrimas que havia contido durante dias finalmente fluíssem. "E eu de você, Rafa. Mas isso não é um adeus, é apenas um até logo." Rafael assentiu, beijando suavemente a testa de Beatriz. "Prometo que vou te escrever todos os dias, e assim que tiver uma folga, vou voar de volta para Vale Sereno para te ver." "E eu vou te esperar", respondeu Beatriz, forçando um sorriso através de suas lágrimas. "Vou pintar quadros tão lindos que quando você os vir nas galerias de Santos, vão te lembrar de casa." Ficaram ali, abraçados sob as estrelas, até que o amanhecer começou a tingir o céu de rosa e dourado. Era hora de Rafael partir para seu novo destino. No aeroporto, rodeados por suas famílias, Beatriz e Rafael se despediram com um último abraço e um beijo que tinha gosto de promessas e futuro. "Eu te amo, Bia. Lembre-se disso sempre", sussurrou Rafael antes de atravessar o portão de embarque. "E eu amo você, Rafa, sempre", respondeu Beatriz, vendo o amor de sua vida se afastar em direção a um futuro brilhante, mas incerto. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Como havia prometido, Rafael escrevia para Beatriz todos os dias. Contava sobre seus treinos, seus novos companheiros e como toda noite antes de dormir, olhava para a foto dos dois que guardava na mesa de cabeceira. Beatriz, por sua vez, mergulhou em sua arte com paixão renovada. Cada pincelada em suas telas estava impregnada das memórias e do amor que sentia por Rafael. Seus professores na escola de arte local não paravam de se maravilhar com o talento e a emoção que a jovem expressava em suas obras. No entanto, à medida que o tempo passava, as cartas de Rafael começaram a ficar mais esparsas. Os treinos se tornavam mais intensos e suas responsabilidades no clube aumentavam. Beatriz entendia, ou pelo menos tentava entender, mas não podia evitar sentir que, pouco a pouco, Rafael se afastava não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Numa tarde de primavera, quase um ano após a partida de Rafael, Beatriz recebeu uma notícia que mudaria o rumo de sua vida. Sua professora de arte a havia recomendado para uma bolsa em uma prestigiosa academia de belas artes em São Paulo. Com o coração dividido entre a emoção por esta oportunidade e o temor de se afastar ainda mais de Rafael, Beatriz tomou uma decisão. Naquela noite, escreveu uma longa carta a Rafael, contando sobre a bolsa e expressando todos os sentimentos que havia guardado durante meses. "Meu querido Rafa", escrevia com mão trêmula, "a vida está nos levando por caminhos diferentes, mas meu coração continua batendo por você. Decidi aceitar esta bolsa em São Paulo. Sei que ambos estamos perseguindo nossos sonhos, e isso me enche de orgulho. Mas também sei que o amor verdadeiro pode superar qualquer distância. Vou te esperar, Rafael. Não importa quanto tempo passe, meu amor por você nunca mudará." Beatriz enviou a carta, esperando ansiosamente uma resposta de Rafael. Os dias passaram, depois as semanas, mas a resposta nunca chegou. Com o coração partido, mas determinada a seguir em frente, Beatriz se preparou para sua viagem a São Paulo. Na manhã de sua partida, Beatriz fez uma última visita ao velho jequitibá da praça. Enquanto acariciava a casca rugosa da árvore, sussurrou uma promessa ao vento. "Voltarei, Rafa, e se o destino permitir, nos encontraremos novamente sob esta árvore." Com lágrimas nos olhos, mas de cabeça erguida, Beatriz se dirigiu ao aeroporto,
deixando para trás Vale Sereno e as lembranças de seu primeiro amor. O que ela não sabia era que o destino havia preparado para ela um caminho cheio de reviravoltas inesperadas e que sua história com Rafael estava longe de terminar. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento do outono. Rafael Santos, o jovem promissor de Vale Sereno, havia se tornado uma sensação do futebol mundial. Sua ascensão no Santos tinha sido meteórica, passando das categorias de base para o time principal em tempo recorde. Aos 22 anos, já era considerado um dos melhores meio-campistas do mundo, com uma visão de jogo extraordinária e uma técnica que deixava torcedores e críticos boquiabertos. As manchetes dos jornais esportivos não paravam de elogiar o mago da bola, como o haviam apelidado: Santos leva o peixe à glória, o novo rei da Vila Belmiro. Eram apenas algumas das frases que se liam semana após semana. Rafael havia alcançado o auge do sucesso profissional, mas no fundo de seu ser sentia um vazio que nem todos os troféus do mundo podiam preencher. Toda noite, antes de dormir, Rafael tirava de sua gaveta uma velha fotografia amassada. Nela, uma jovem de olhos cor de avelã sorria para a câmera, com o fundo da praça de Vale Sereno atrás dela, Beatriz. O nome ressoava em sua mente como uma melodia agridoce. Quantas vezes ele havia tentado escrever para ela? Quantas vezes havia discado seu número, apenas para desligar antes do primeiro toque? A vergonha e o remorso o consumiam. Aquela última carta de Beatriz, anunciando sua partida para São Paulo, havia ficado sem resposta. Não porque ele não quisesse responder, mas porque o medo o havia paralisado. Medo de não ser suficiente, de não poder oferecer a ela a vida que ela merecia enquanto ele perseguia seu sonho. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância nas ruas agitadas de São Paulo, Beatriz Oliveira havia conquistado um nome no mundo. Da arte, suas pinturas, cheias de emoção e cor, capturavam a essência do amor, da perda e da esperança. Galerias renomadas disputavam para exibir suas obras e críticos de arte a aclamavam como a voz de uma nova geração de artistas. No entanto, por trás de cada pincelada vibrante, escondia-se um coração que ainda sangrava por um amor do passado. Beatriz havia tentado seguir em frente, tinha saído com outras pessoas e até mesmo tido alguns relacionamentos, mas nenhum conseguia preencher o vazio que Rafael havia deixado. Numa tarde de outono, enquanto Beatriz preparava sua próxima exposição em seu ateliê paulistano, recebeu uma ligação que mudaria o rumo de sua vida. Senhorita Oliveira, perguntou uma voz do outro lado da linha. Sou Mariana Campos, da Pinacoteca do Estado do Rio de Janeiro. Gostaríamos muito de apresentar uma retrospectiva de sua obra no próximo mês. Estaria interessada? O coração de Beatriz deu um salto. Rio de Janeiro, tão perto e ao mesmo tempo tão longe de Santos, tão perto dele. Claro, respondeu Beatriz, sua voz tremendo ligeiramente. Seria uma honra. Enquanto isso, em Santos, Rafael se preparava para uma partida crucial contra o Flamengo. A imprensa não falava de outra coisa. O clássico do século, o jogo que definiria o campeonato. Na noite anterior ao grande confronto, Rafael não conseguia dormir. Inquieto, ligou a televisão, fazendo zapping sem realmente prestar atenção. De repente, algo capturou seu olhar. Em um canal de arte e cultura, uma apresentadora falava entusiasmada. E não percam a grande retrospectiva de Beatriz Oliveira, a sensação da arte contemporânea, que será inaugurada na próxima semana na Pinacoteca do Estado do Rio de Janeiro. Suas obras, Rafael ficou paralisado, com o controle remoto ainda na mão. Ali, na tela, estava ela. Mais madura, com um ar de sofisticação que os anos em São Paulo lhe haviam dado, mas com os mesmos olhos cor de avelã que o haviam apaixonado anos atrás. Beatriz sorria para a câmera, falando apaixonadamente sobre sua arte, e Rafael sentiu que o tempo parava. Sem pensar duas vezes, Rafael pegou seu telefone e ligou para seu empresário. Carlos, preciso que você consiga um convite para a inauguração de uma exposição no Rio na próxima semana.
disse Rafael, sua voz carregada de uma urgência que surpreendeu até a ele mesmo. O quê, Rafael? Você tem o clássico amanhã e depois treino intensivo para a Libertadores. Você não pode simplesmente... Por favor, Carlos, interrompeu Rafael. É importante, mais importante que qualquer jogo. Houve um silêncio do outro lado da linha antes que Carlos respondesse com um suspiro. Está bem, verei o que posso fazer, mas o treinador vai ficar furioso. Rafael desligou e voltou a olhar para a televisão, onde Beatriz continuava falando. Vou te encontrar, Bia, sussurrou. Desta vez não vou te deixar ir. A Pinacoteca do Estado do Rio de Janeiro fervilhava de atividade. A nata do mundo da arte havia se reunido para a inauguração da retrospectiva de Beatriz Oliveira. Críticos, colecionadores e amantes da arte circulavam pelas salas, admirando as obras que narravam a evolução artística de Beatriz ao longo dos anos. No centro de tudo estava Beatriz, radiante em um elegante vestido preto que contrastava com sua pele clara. Sorria e conversava com os convidados, mas seus olhos escaneavam constantemente a multidão, como se inconscientemente procurassem alguém. Nesse momento, as portas da galeria se abriram e um murmúrio percorreu a sala. Rafael Santos, a estrela do futebol, acabava de entrar. Os flashes das câmeras começaram a piscar e vários presentes se aproximaram para pedir autógrafos ou selfies. Beatriz, do outro lado da sala, ficou paralisada. Seus olhos se encontraram com os de Rafael e, por um momento, o mundo ao seu redor desapareceu. Era como se os últimos 17 anos não tivessem passado, como se voltassem a ser aqueles adolescentes apaixonados sob o velho Jequitibá de Vale Sereno. Rafael começou a abrir caminho entre a multidão, seus olhos fixos em Beatriz. Cada passo que dava fazia seu coração bater mais rápido. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele estava diante dela. Oi, Bia, disse suavemente, usando o apelido que ninguém mais além dele havia usado. Beatriz sentiu que lhe faltava o ar. Rafael conseguiu sussurrar. O que você está fazendo aqui? Antes que Rafael pudesse responder, uma voz interrompeu o momento. Querida, estava te procurando, disse um homem alto e elegante, aproximando-se de Beatriz e envolvendo sua cintura com um braço. Oh, desculpe, não sabia que estava ocupada. Beatriz pareceu sair de seu transe. Ah, sim, Gustavo, este é Rafael Santos Rafael, este é Gustavo Mendes, meu noivo, Rafael. Sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Prazer, conseguiu dizer apertando a mão de Gustavo. Uau, o famoso Rafael Santos, sou um grande fã, disse Gustavo com entusiasmo. O que te traz aqui? Não sabia que você era um aficionado por arte. Rafael olhou para Beatriz, que evitava seu olhar. Digamos que tenho uma conexão especial com a artista, respondeu com um sorriso triste. O resto da noite passou como um sonho embaçado para Rafael e Beatriz. Ambos tentavam se concentrar nas conversas ao seu redor, mas seus olhares se encontravam constantemente através da sala, carregados de perguntas não formuladas e sentimentos não expressos. Quando a inauguração estava chegando ao fim, Rafael decidiu que não podia ir embora sem falar com Beatriz a sós. Esperou até vê-la se dirigir a uma varanda afastada e a seguiu. Bia, chamou suavemente Beatriz. Se virou, surpresa. Rafael, Tchauhe, por favor, interrompeu ele. Só me escute por um momento. Sei que se passaram anos e que nossas vidas tomaram rumos diferentes, mas te ver hoje, Bia, todos esses anos, nunca deixei de pensar em você, nunca deixei de te amar. Beatriz sentiu que as lágrimas se acumulavam em seus olhos. Rafael, você não pode me dizer isso agora. Passaram-se 17 anos. 17 anos. Você nunca respondeu minha última carta. Eu esperei, sabe? Durante anos, esperei um sinal, uma palavra sua. E agora, é tarde demais. Rafael deu um passo à frente, tomando as mãos de Beatriz entre as suas. Eu sei, e sinto muito. Fui um covarde. Tinha medo de não ser suficiente para você, de não poder te oferecer a vida que você merecia. Mas agora sei que foi o pior erro da minha vida, Bia. Por favor, me diga que não é tarde demais.
Beatriz retirou suas mãos, lágrimas correndo por suas bochechas. Estou noiva, Rafael. Vou me casar em 3 meses. Você não pode aparecer assim e esperar que tudo volte a ser como antes. Você o ama? Perguntou Rafael, sua voz mal um sussurro. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Ele esteve lá para mim. É um bom homem. Isso não responde minha pergunta, insistiu Rafael. Antes que Beatriz pudesse responder, a voz de Gustavo os interrompeu. Beatriz, você está aqui fora? Está na hora de irmos, querida. Beatriz olhou para Rafael uma última vez, seus olhos cheios de dor e confusão. Adeus, Rafael, disse suavemente, antes de se virar e voltar para o interior da galeria. Rafael ficou na varanda, vendo o amor de sua vida se afastar mais uma vez. Mas desta vez estava determinado a não deixá-la ir sem lutar. Não é um adeus, Bia, sussurrou ao vento. É um até logo. Os dias seguintes ao reencontro no Rio foram um turbilhão de emoções para Beatriz. Por um lado, havia a emoção do sucesso de sua exposição, com críticas elogiosas e vendas recordes. Por outro, havia o tumulto interno causado pela reaparição de Rafael em sua vida. Gustavo, alheio ao drama que se desenrolava no coração de sua noiva, estava mais atencioso e carinhoso do que nunca, empolgado com os preparativos do casamento. Cada vez que mencionava a cerimônia ou os planos para o futuro juntos, Beatriz sentia uma pontada de culpa. Uma tarde, enquanto Beatriz pintava em seu ateliê em casa, Gustavo entrou com um sorriso radiante. Querida, tenho uma surpresa para você, exclamou, segurando um envelope em sua mão. Beatriz largou seu pincel e se virou para ele, forçando um sorriso. O que é? Ingressos para o jogo do Santos contra o Flamengo neste fim de semana. Sei que você não é uma grande fã de futebol, mas pensei que seria divertido. Além disso, Gustavo fez uma pausa dramática. Consegui que nos convidassem para a área VIP. Poderemos conhecer os jogadores depois da partida, inclusive seu amigo, Rafael Santos. O coração de Beatriz deu um salto. Gustavo, eu não acho que seja uma boa ideia. O sorriso de Gustavo vacilou. Por que não? Pensei que você gostaria de ver seu velho amigo. Vocês pareciam ter muito o que conversar na inauguração. Beatriz sentiu uma onda de pânico. Gustavo teria notado algo. É só que tenho muito trabalho com as encomendas da exposição e... Vamos lá, Bia, interrompeu Gustavo, usando sem saber o apelido que apenas Rafael usava. Vai te fazer bem um descanso. Além disso, já disse ao Rafael que iríamos. Ele pareceu muito animado em te ver de novo. Beatriz ficou sem palavras. A ideia de ver Rafael novamente tão cedo a enchia de uma mistura de anseio e temor. Finalmente, assentiu em silêncio, incapaz de encontrar uma desculpa convincente. O dia do jogo chegou mais rápido do que Beatriz gostaria. Enquanto se sentava no camarote VIP da Vila Belmiro, com Gustavo ao seu lado, seus olhos não podiam evitar procurar Rafael em campo. E lá estava ele, correndo com a graça e a determinação que o haviam tornado famoso. Cada vez que tocava na bola, o estádio rugia de emoção. Beatriz não pôde evitar sentir uma onda de orgulho misturado com nostalgia. Em um momento da partida, Rafael olhou para o camarote VIP e seus olhos se encontraram com os de Beatriz. Por um instante, foi como se o tempo parasse. Rafael lhe dedicou um sorriso fugaz antes de voltar a se concentrar no jogo. Uau, parece que ele te reconheceu, comentou Gustavo empolgado. Deve ser incrível ter uma estrela do futebol como amigo de infância. Beatriz apenas assentiu, seu coração batendo descontroladamente. Santos venceu a partida por 3-1, com Rafael marcando o gol da vitória no último minuto. A multidão enlouqueceu e Beatriz se viu de pé, aplaudindo com fervor antes de se dar conta do que estava fazendo. Depois do jogo, como Gustavo havia prometido, foram convidados para a área dos vestiários para conhecer os jogadores. Beatriz sentia que cada passo a aproximava de um precipício do qual não tinha certeza se poderia se afastar. Rafael os recebeu com um sorriso, ainda com o uniforme vestido e o cabelo úmido do banho.
Gustavo, Beatriz, fico feliz que tenham podido vir, disse, apertando a mão de Gustavo e dando um beijo na bochecha de Beatriz. Esse simples contato enviou faíscas por todo o corpo de Beatriz. Ela notou como a mão de Rafael demorou 1 segundo a mais do que o necessário em sua cintura. Partida fantástica, Rafael, exclamou Gustavo. Aquele último gol foi espetacular. Rafael sorriu, mas seus olhos estavam fixos em Beatriz. Obrigado, tive uma inspiração especial hoje. Beatriz sentiu que corava e desviou o olhar. Ei, por que não jantamos juntos para comemorar? Sugeriu Gustavo, alheio à tensão entre Rafael e Beatriz. Conheço um restaurante incrível aqui perto. Antes que Beatriz pudesse inventar uma desculpa, Rafael aceitou com entusiasmo. Adoraria, só me deem alguns minutos para me trocar. O jantar foi uma mistura de momentos constrangedores e conversas forçadas. Gustavo, entusiasmado, dominava a conversa, fazendo perguntas sobre a carreira de Rafael e contando anedotas sobre seu relacionamento com Beatriz. Cada vez que mencionava o casamento, Rafael apertava sua taça com mais força e Beatriz sentia um nó na garganta. Em um momento, quando Gustavo se desculpou para ir ao banheiro, Rafael e Beatriz ficaram sozinhos à mesa. Bia, sussurrou Rafael, inclinando-se em sua direção. Não posso suportar isso. Te ver com ele e ouvir sobre seu casamento está me matando. Beatriz fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Rafael, por favor, não torne isso mais difícil. Você o ama? Perguntou Rafael, repetindo a pergunta, que ficara sem resposta no rio. Beatriz ficou em silêncio por um momento, seu coração em guerra consigo mesmo. Finalmente, com voz trêmula, respondeu: Amo a vida que construí, a estabilidade, a segurança que Gustavo me oferece. Isso não é amor, Bia, disse Rafael, pegando sua mão por baixo da mesa. É conformismo. O amor é fogo, é paixão, é dor. Interrompeu Beatriz, retirando sua mão. É incerteza e corações partidos. Não posso passar por isso de novo, Rafael. Antes que Rafael pudesse responder, Gustavo voltou à mesa. O jantar continuou, mas o ar estava carregado de tensão e palavras não ditas. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Beatriz não conseguiu dormir. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, misturando-se com as lembranças de sua juventude em Vale Sereno. Ao seu lado, Gustavo dormia tranquilamente, alheio ao tumulto no coração de sua noiva. Beatriz se levantou silenciosamente e foi para seu ateliê. Ali, sob a luz da lua que entrava pela janela, começou a pintar. A tela se encheu de cores vibrantes e formas apaixonadas, refletindo a tempestade emocional em seu interior. Quando o sol começou a despontar no horizonte, Beatriz deu um passo atrás e observou sua obra. Era um quadro de duas figuras entrelaçadas, suas formas se fundindo em um turbilhão de cor e emoção. Sem pensar, pegou um pincel e escreveu no canto inferior: o que poderia ter sido. Naquele momento, Beatriz soube que tinha uma decisão a tomar. Uma decisão que mudaria o rumo de sua vida para sempre. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Beatriz. Por um lado, os preparativos do casamento avançavam a todo vapor. Gustavo, empolgado e alheio ao conflito interno de sua noiva, a surpreendia constantemente com detalhes para a cerimônia. Amostras de flores, opções de menu, designs de convites. Cada novo detalhe era como um peso a mais sobre os ombros de Beatriz. Por outro lado, Rafael se tornara uma presença constante em sua mente. Embora não tivessem se visto novamente desde aquele jantar após a partida, Beatriz não conseguia parar de pensar nele. As palavras de Rafael ecoavam em sua cabeça. O amor é fogo, é paixão. Será que ela não merecia esse tipo de amor? Uma tarde, enquanto Beatriz trabalhava em seu ateliê, recebeu uma mensagem de texto que fez seu coração dar um salto. Bia, preciso te ver. Por favor, o velho. Jequitibá da Praça Central amanhã às 18 horas. Como nos velhos tempos, R. Beatriz olhou fixamente para a tela de seu telefone, debatendo-se internamente. Sabia que ir a esse encontro poderia mudar tudo,
mas também sabia que, se não fosse, se arrependeria pelo resto de sua vida. No dia seguinte, com o coração batendo descompassado, Beatriz se dirigiu à praça central. O velho Jequitibá ainda estava lá, imponente e cheio de lembranças, e sob seus galhos, como uma visão do passado, estava Rafael. "Você veio", disse ele com uma mistura de alívio e nervosismo em sua voz. "Eu não deveria estar aqui", respondeu Beatriz, mas não fez menção de ir embora. Rafael deu um passo em sua direção. "Bia, sei que você tem uma vida construída, sei que Gustavo é um bom homem, mas não posso deixar que você se case sem te dizer isto. Eu te amo, sempre te amei. Esses anos sem você foram um inferno. E te ver de novo, Bia. Sei que você ainda sente algo por mim. Vejo nos seus olhos." Beatriz sentiu que as lágrimas começavam a cair por suas bochechas. "Rafael, por favor, não posso fazer isso. Gustavo não merece." "E o que você merece?" perguntou Rafael, tomando suavemente o rosto de Beatriz entre suas mãos. "Você não merece um amor que te faça se sentir viva, um amor que te inspire, que te desafie, que te faça crescer." Nesse momento, como se o universo conspirasse contra eles, o telefone de Beatriz começou a tocar. Era Gustavo. Com mãos trêmulas, Beatriz atendeu. "Alô?" "Querida," a voz animada de Gustavo soou do outro lado da linha. "Tenho uma surpresa para você. Adiantei nossa viagem para Paris. Vamos amanhã. Pensei que poderíamos visitar alguns lugares para a lua de mel e..." Beatriz mal ouvia. Seu olhar estava fixo em Rafael, cujos olhos refletiam uma mistura de dor e esperança. "Gustavo, eu preciso desligar, te ligo depois", disse Beatriz apressadamente antes de encerrar a chamada. "Era ele?" perguntou Rafael, embora já soubesse a resposta. Beatriz assentiu, incapaz de falar. "Bia", disse Rafael suavemente, "sei que estou te pedindo algo impossível. Sei que estou sendo egoísta, mas também sei que, se eu não tentar, vou me arrepender pelo resto da minha vida. Eu te amo, Beatriz Oliveira. Te amei desde que éramos duas crianças sonhadoras nesta mesma praça. E se você me der uma chance, passarei o resto da minha vida provando isso." Beatriz sentia que seu coração ia explodir. Todos os sentimentos que havia reprimido durante anos vieram à tona como uma torrente incontrolável. Sem pensar, se lançou nos braços de Rafael e o beijou. Foi um beijo carregado de anos de saudade, de sonhos não realizados e promessas por cumprir. Quando finalmente se separaram, ambos ofegavam com os olhos brilhantes de emoção. "Eu te amo, Rafael", sussurrou Beatriz. "Nunca deixei de te amar." Mas a realidade não demorou a atingi-la. Deu um passo para trás, o pânico refletido em seu rosto. "Mas o que vou fazer? O casamento?" Gustavos Rafael tomou suas mãos entre as suas. "Bia, sei que é uma decisão difícil, e se você decidir ficar com Gustavo, vou entender, mas quero que saiba que estou disposto a lutar por você, a esperar o tempo que for necessário." Beatriz olhou para Rafael, depois para seu anel de noivado. Sua mente era um turbilhão de pensamentos e emoções. "Preciso de tempo", disse finalmente. "Preciso pensar." Rafael assentiu, compreendendo. "Eu sei, tome o tempo que precisar. Mas lembre-se, Bia, às vezes o amor requer coragem." Com essas palavras ecoando em sua mente, Beatriz se afastou da praça, deixando Rafael sob o velho Jequitibá. Ela sabia que tinha uma decisão impossível pela frente, uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Naquela noite, na solidão de seu ateliê, Beatriz pintou como nunca antes. A tela se encheu de cores vibrantes e formas apaixonadas, refletindo a tempestade em seu coração. Quando terminou, olhou para a pintura com lágrimas nos olhos. Era um quadro de dois caminhos, divergentes, um seguro e estável, o outro incerto, mas cheio de promessas. Com o amanhecer veio a clareza. Beatriz sabia o que tinha que fazer. Pegou seu telefone e discou um número, seu coração batendo forte enquanto esperava que atendessem. "Alô", disse quando a pessoa do outro lado da linha respondeu: "Precisamos conversar."
O sol mal despontava no horizonte quando Beatriz chegou ao apartamento que dividia com Gustavo. Ela havia passado a noite em seu ateliê, pintando e refletindo sobre a decisão que estava prestes a tomar. A cada pincelada, a cada cor que aplicava na tela, sua resolução se fortalecia. Gustavo a recebeu com um sorriso, alheio à tempestade que se aproximava. "Bom dia, querida. Estava preocupado. Onde você passou a noite?" Beatriz respirou fundo. "Gustavo, precisamos conversar." O sorriso de Gustavo desapareceu ao ver a seriedade no rosto de Beatriz. Eles se sentaram no sofá e Beatriz sentiu o peso do que estava prestes a dizer, esmagá-la. "Gustavo, eu não posso me casar com você." Disse, finalmente, as palavras saindo como uma torrente. "Sinto muito. Você é um homem maravilhoso e me deu tanto, mas é por causa dele, não é?" Interrompeu Gustavo, sua voz uma mistura de dor e resignação. "Por causa do Rafael?" Beatriz assentiu, incapaz de negar a verdade. "Sinto muito. Nunca quis te machucar. Pensei que tinha superado esses sentimentos, mas vê-lo novamente, Gustavo, percebi que nunca deixei de amá-lo." Gustavo se levantou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. "E os últimos 2 anos? Tudo o que construímos juntos? Não significou nada para você?" "Claro que sim", respondeu Beatriz, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Você é uma parte importante da minha vida, Gustavo. Você me ajudou a curar, a acreditar em mim mesma novamente. Mas eu não sou ele", completou Gustavo, sua voz carregada de amargura. Beatriz baixou o olhar, incapaz de enfrentar a dor nos olhos de Gustavo. "Sinto muito, nunca quis que as coisas terminassem assim." Gustavo ficou em silêncio por um momento, então se virou para Beatriz. "Sabe, uma parte de mim sempre soube que isso poderia acontecer. A forma como você pintava, a paixão em seus quadros. Eu sabia que havia uma parte de você que nunca pude alcançar. Acho que agora sei o porquê." Beatriz se levantou, tentando se aproximar de Gustavo, mas ele deu um passo para trás. "Por favor, preciso que você vá embora", disse ele, sua voz embargada. "Preciso de tempo para processar isso." Com o coração pesado, Beatriz recolheu algumas de suas coisas e se dirigiu à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez para Gustavo. "Realmente sinto muito. Espero que um dia você possa me perdoar." Gustavo não respondeu. Seu olhar perdido na distância, Beatriz fechou a porta atrás, de si, sentindo que fechava um capítulo de sua vida. Enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo, com o sol da manhã banhando a cidade, Beatriz sentia uma mistura de libertação e culpa. Sabia que havia feito o certo para si, mas o custo emocional era alto. Sem pensar, seus passos a levaram a um parque próximo, onde havia uma grande árvore que lembrava o velho Jequitibá de Vale Sereno. E ali, como se o destino tivesse planejado, estava Rafael. Ao vê-la, Rafael se levantou imediatamente, seu rosto uma mistura de esperança e preocupação. "Bia, o que aconteceu?" Beatriz não respondeu com palavras. Em vez disso, lançou-se nos braços de Rafael, beijando-o com toda a paixão e amor que havia reprimido por anos. Quando finalmente se separaram, ambos ofegavam, com os olhos brilhantes de emoção. "Escolhi o amor", disse Beatriz simplesmente. "Escolhi você." Rafael a abraçou com força, como se temesse que ela fosse desaparecer se a soltasse. "Bia, prometo que passarei cada dia da minha vida provando que você tomou a decisão certa." Enquanto se abraçavam sob a grande árvore, testemunha silenciosa de seu amor renascido, Beatriz sabia que o caminho à frente não seria fácil. Havia feridas para curar, explicações a dar e um futuro incerto para construir. Mas pela primeira vez em anos, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e decisões. Beatriz se mudou temporariamente para um pequeno apartamento, precisando de espaço para processar tudo o que havia acontecido. Rafael, respeitando sua necessidade de tempo, estava sempre presente, mas sem pressionar. Uma tarde, enquanto Beatriz pintava em seu novo ateliê improvisado, recebeu uma ligação inesperada.
Era a galerista de Paris que havia organizado sua primeira exposição anos atrás. Beatriz, querida, disse a mulher com seu característico sotaque francês. Vi suas últimas obras. Há algo diferente nelas, uma paixão renovada. Adoraria organizar uma nova exposição em Paris. O que acha? Beatriz olhou para a tela à sua frente, cheia de cores, vibrantes e formas apaixonadas que refletiam sua turbulenta jornada emocional. Adoraria, respondeu com um sorriso. Naquela noite, Beatriz contou a Rafael sobre a oferta de Paris. Para sua surpresa, Rafael recebeu a notícia com entusiasmo. Bia, é uma oportunidade incrível, você deve aceitá-la, disse ele, segurando suas mãos entre as suas. Mas, e nós? Perguntou Beatriz, a preocupação evidente em sua voz. Acabamos de nos reencontrar e... Rafael a interrompeu com um beijo suave. Bia, esperamos 17 anos, alguns meses a mais não vão mudar o que sinto por você. Além disso, acrescentou com um sorriso maroto. Paris não é tão longe de Santos. Poderei te visitar sempre que tiver uma folga. Beatriz sentiu seu coração se encher de amor. Este era o Rafael por quem se apaixonara. Aquele que a apoiava em seus sonhos, que a incentivava a ser melhor. Eu te amo, sussurrou, abraçando-o com força. E eu amo você, Bia, respondeu Rafael sempre. 2 anos se passaram desde aquela tarde no Parque de São Paulo, quando Beatriz e Rafael se reencontraram depois de 17 anos. 2 anos de amor, de crescimento, de construir juntos uma vida que ambos haviam sonhado por tanto tempo. A exposição em Paris foi um sucesso retumbante. As novas obras de Beatriz, cheias de paixão e emoção, haviam cativado o mundo da arte. Críticos e colecionadores maravilhavam-se igualmente com a evolução de seu estilo, comentando como suas pinturas pareciam ganhar vida com uma energia renovada. Rafael, fiel à sua palavra, viajava para Paris sempre que sua agenda apertada permitia. Suas visitas, surpresa, haviam se tornado os momentos mais preciosos para Beatriz. Momentos em que o tempo parecia parar e só existiam os dois. Enquanto isso, a carreira futebolística de Rafael havia alcançado novos patamares. Ele havia liderado o Santos à conquista da Libertadores e fora eleito o melhor jogador do mundo. Mas para ele, sua maior conquista era ter recuperado o amor de Beatriz. Agora, em uma ensolarada manhã de primavera, Beatriz estava de pé diante de uma tela em branco em seu ateliê em Santos. Sim, Santos. Depois de muito ponderar, Beatriz decidira se mudar para a cidade litorânea para ficar mais perto de Rafael. Havia sido uma decisão difícil deixar para trás São Paulo e o mundo da arte que tanto amava, mas sabia que era o certo. Santos, com sua vibrante cena artística emergente, a recebera de braços abertos, e logo ela se viu imersa em um novo e emocionante capítulo de sua carreira. Enquanto contemplava a tela em branco, Beatriz refletia sobre as reviravoltas que sua vida havia dado, a dor da separação, os anos de solidão, o reencontro inesperado e agora essa nova vida cheia de amor e possibilidades. Cada experiência, cada emoção se refletia em suas pinturas, dando-lhes uma profundidade e uma riqueza que antes não tinham. De repente, sentiu braços fortes envolvendo sua cintura e lábios suaves beijando seu pescoço. Bom dia, Bia, sussurrou Rafael em seu ouvido. Beatriz se virou em seus braços sorrindo. Bom dia, amor. Pensei que você tivesse treino cedo hoje. Rafael a olhou com aqueles olhos verdes que ainda faziam seu coração acelerar. Foi cancelado, e pensei que poderíamos aproveitar para fazer algo especial hoje. Algo especial? Perguntou Beatriz, intrigada. O que você tem em mente? Rafael sorriu misteriosamente. É uma surpresa. Só vou te dizer que você precisa se vestir confortavelmente e trazer seu caderno de esboços. Algumas horas depois, Beatriz se encontrou em um pequeno avião particular voando sobre o Oceano Atlântico. Rafael se recusava a revelar seu destino, mas a emoção em seus olhos era contagiante. Quando finalmente aterrissaram, Beatriz ficou sem fôlego.
Estavam em uma pequena ilha em Fernando de Noronha, com águas cristalinas e praias de areia branca que resplandeciam sob o sol. Rafael, isso é incrível, sussurrou Beatriz, maravilhada com a beleza que a rodeava. Rafael a pegou pela mão e a guiou por um caminho de areia. Você ainda não viu nada, disse, com um sorriso. Caminharam por alguns minutos até chegarem a uma colina. Ali, com vista para o mar e para a praia, havia uma enorme árvore nativa. Seus galhos retorcidos e seu tronco nodoso falavam de séculos de história. Me lembra o velho Jequitibá de Vale Sereno, disse Beatriz, emocionada. Rafael assentiu. Por isso a escolhi, Bia. Este lugar eu o comprei para nós. Pensei que poderia ser nosso refúgio, longe do mundo do futebol e das galerias de arte. Um lugar onde possamos ser simplesmente Rafael e Beatriz. Beatriz sentiu que as lágrimas enchiam seus olhos. Rafael é perfeito. Rafael tomou as mãos de Beatriz entre as suas e olhou em seus olhos. Bia, estes últimos 2 anos foram os mais felizes da minha vida. Cada manhã que acordo ao seu lado, cada vez que te vejo pintar com essa paixão que te caracteriza, cada momento que compartilhamos, percebo o quão sortudo sou por ter você na minha vida. Beatriz sentiu seu coração acelerar. Havia algo na voz de Rafael, na intensidade de seu olhar, que lhe dizia que este não era um dia qualquer. Rafael continuou. Passamos por tanta coisa, Bia, anos de separação, de dor, de crescimento. Mas tudo isso nos trouxe a este momento. E agora, sob esta árvore que será testemunha do nosso amor, como foi o velho Jequitibá, quero te fazer uma pergunta. Com mãos trêmulas, Rafael tirou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou diante de Beatriz. Beatriz Oliveira, amor da minha vida, companheira dos meus sonhos, você me daria a extraordinária honra de se casar comigo? Beatriz sentiu que o mundo parava. Todas as emoções, todas as lembranças, todas as promessas do futuro se condensaram nesse momento. As lágrimas corriam livremente por suas bochechas enquanto olhava para o lindo anel que Rafael lhe oferecia. Era uma peça delicada, com uma safira rodeada de pequenos diamantes, tão única e especial quanto sua história de amor. Sim, sussurrou Beatriz, sua voz carregada de emoção. Sim, Rafael, 1000 vezes sim. Rafael deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la. Foi um beijo cheio de promessas, de sonhos compartilhados, de um futuro brilhante que se estendia diante deles. Quando finalmente se separaram, ambos riram, embriagados de felicidade. Rafael tirou uma garrafa de champanhe que havia escondido entre as raízes da árvore e serviu 2 taças a nós, disse, erguendo sua taça, ao amor que supera todas as barreiras, que resiste à passagem do tempo, que nos torna pessoas melhores. A nós, repetiu Beatriz, tocando suavemente sua taça na de Rafael. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o Oceano Atlântico, tingindo o céu de dourados e rosas, Beatriz e Rafael se sentaram sob a grande árvore. Beatriz pegou seu caderno de esboços e começou a desenhar a cena. O mar, a praia, a árvore e Rafael ao seu lado. Era um momento que queria capturar para sempre, o início de um novo capítulo em sua história de amor. Rafael a observava desenhar, maravilhado como sempre com seu talento e sua paixão. Sabe, Bia, acho que no final tudo aconteceu como deveria. Todos esses anos, todos os obstáculos nos levaram exatamente onde deveríamos estar. Beatriz parou de desenhar por um momento e olhou para Rafael, seu coração transbordando de amor. Você tem razão. Nosso amor esperou o tempo necessário para acontecer e agora temos toda uma vida pela frente para vivê-lo plenamente. Eles se beijaram mais uma vez sob a grande árvore, selando sua promessa de amor eterno. O sol finalmente mergulhou no horizonte, mas para Beatriz e Rafael era o amanhecer de uma nova vida juntos. Uma vida cheia de amor, de paixão, de sonhos compartilhados. Uma vida que eles esperaram 19 anos para começar, mas que agora se estendia diante deles,
brilhante e cheia de possibilidades. E assim, naquela pequena ilha em Fernando de Noronha, sob uma árvore centenária e com o Oceano Atlântico como testemunha, Beatriz e Rafael começaram a escrever o próximo capítulo de sua história. Uma história de amor que havia resistido à passagem do tempo, que havia superado a distância e os obstáculos, e que agora florescia com mais força do que nunca, porque no final, o verdadeiro amor sempre encontra seu caminho. E para Beatriz e Rafael, esse caminho os havia levado de volta um ao outro, em um círculo perfeito de destino e escolha, de paixão e constância, de sonhos compartilhados e promessas cumpridas. Nos meses que se seguiram, Beatriz e Rafael se dedicaram a planejar não apenas seu casamento, mas também suas vidas juntos. Decidiram estabelecer-se em Santos, onde Rafael continuaria sua carreira no futebol, enquanto Beatriz abriria sua própria galeria de arte. A notícia de seu noivado causou furor na mídia. O astro do futebol e a renomada artista plástica eram o novo casal sensação do Brasil. Mas para eles, o que importava era a intimidade que haviam construído. Longe dos holofotes, Beatriz mergulhou na criação de uma nova coleção de pinturas, inspirada em sua jornada de amor com Rafael. Cada tela contava uma parte de sua história, desde os dias inocentes em Vale Sereno até o reencontro emocionante no Rio de Janeiro, e agora, seu futuro brilhante juntos. Rafael, por sua vez, jogava com uma paixão renovada. Seus companheiros de equipe brincavam dizendo que ele havia encontrado um novo nível de jogo desde que Beatriz voltara para sua vida, e não estavam errados. Rafael sentia que finalmente tinha tudo o que sempre sonhou. O grande dia chegou em uma tarde ensolarada de primavera. Eles escolheram se casar em Vale Sereno, voltando às raízes de seu amor. A cerimônia foi realizada sob o velho Jequitibá, na Praça Central, o mesmo que testemunhara seu primeiro beijo tantos anos atrás. Beatriz caminhou até o altar em um vestido que ela mesma havia desenhado, uma obra de arte em si, com pinceladas sutis de cor, que lembravam suas pinturas Rafael, esperando-a no altar. Tinha lágrimas nos olhos ao vê-la se aproximar. "Estamos aqui hoje", começou o celebrante, "para unir duas almas que o destino separou, mas que o amor reuniu Beatriz e Rafael, nos mostram que o verdadeiro amor resiste ao tempo e à distância, que cresce com os desafios e floresce com a perseverança." Os votos que trocaram foram simples, mas profundamente emocionantes. Rafael foi o primeiro. "Bia, meu amor, minha inspiração. Prometo amar você todos os dias da minha vida, nos momentos de alegria e nos de tristeza. Prometo ser seu parceiro, seu amigo, seu maior fã. Cada gol que eu marcar será dedicado a você. Cada vitória será nossa. Você é o lar para onde sempre quero voltar." Beatriz, com a voz embargada pela emoção, respondeu: "Rafael, meu amor de infância, meu amor de toda a vida, prometo pintar nossa vida com as cores mais vibrantes do amor. Prometo ser seu porto seguro, sua maior torcedora. Cada pincelada em minhas telas será um testemunho do nosso amor. Você é a obra-prima da minha vida, e prometo dedicar cada dia a aperfeiçoá-la ao seu lado." Não havia um olho seco na plateia quando eles foram declarados marido e mulher. O beijo que selou sua união foi aplaudido, não apenas pelos convidados, mas parecia que toda Vale Sereno celebrava o amor que finalmente encontrara seu caminho de volta para casa. A recepção foi uma mistura encantadora de elegância e simplicidade, refletindo a essência do casal. As obras de Beatriz decoravam o local, contando silenciosamente a história de seu amor. Em um gesto surpresa, Rafael revelou uma pintura que ele mesmo havia feito em segredo, uma representação abstrata, mas emocionante, de dois caminhos se encontrando sob um grande Jequitibá. À medida que a noite avançava, Beatriz e Rafael se afastaram por um momento da celebração, caminhando de mãos dadas até o velho Jequitibá. Ali, sob o luar, eles dançaram sua primeira dança como marido e mulher, sem música, apenas ao ritmo de seus corações batendo em uníssono.
Pensando bem, disse Rafael suavemente, acho que nunca deixamos realmente este lugar. Uma parte de nós sempre esteve aqui, esperando para nos reunir. Beatriz sorriu, recostando-se no peito de Rafael. Você tem razão, e agora, não importa para onde a vida nos leve, sempre teremos este lugar para voltar. Não apenas fisicamente, mas em nossos corações. Eles selaram esta promessa com um beijo, tão doce e cheio de promessas quanto o primeiro que haviam trocado ali, tantos anos atrás. Nos anos que se seguiram, Beatriz e Rafael enfrentaram os altos e baixos da vida, com a força de seu amor. A carreira de Rafael atingiu novos picos antes de sua eventual aposentadoria, enquanto a arte de Beatriz continuou a evoluir e inspirar. Juntos, eles estabeleceram uma fundação para apoiar jovens artistas e atletas de comunidades carentes, determinados a dar a outros as oportunidades que haviam tido. Eventualmente, eles construíram uma casa em Vale Sereno, um refúgio do mundo onde podiam simplesmente ser Bia e Rafa novamente. E todas as tardes, eles caminhavam até o velho Jequitibá na praça, relembrando o passado e sonhando com o futuro. Sua história se tornou uma lenda em Vale Sereno, um testemunho do poder, do amor verdadeiro. E embora Beatriz e Rafael nunca buscassem os holofotes, seu amor continuava a inspirar todos ao seu redor. Porque no final, eles haviam provado que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra seu caminho de volta para casa. E para Beatriz e Rafael, casa era onde quer que estivessem juntos, sob o mesmo céu, com o mesmo amor em seus corações, que havia começado tantos anos atrás, sob um velho Jequitibá em uma pequena cidade chamada Vale Sereno.